Olá, estamos de volta com mais um Ponto de Encontro. No nosso programa de hoje vamos conversar com o professor Marcos Alcântara, que é bacharel em Ciências Contábeis. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe promoveu o seminário Nova Lei de Licitações e Contratos. E dentre os palestrantes esteve o professor Marcos Alcântara, que abordou o tema Desafios para a implantação da Lei número 14.133/2021. E é com ele que nós conversamos sobre esses e outros desafios da nova Lei de Licitações. Professor Marcos Alcântara, é um prazer tê-lo aqui no nosso Ponto de Encontro. Bom, o prazer é todo meu, já agradeço, né? Já agradeci o Tribunal pela honra de ter participado desse evento que reuniu grandes nomes do cenário nacional nas licitações e contratos. E é sempre importante a gente valorizar também os talentos aqui de Sergipe, né? Assim como eu participei, outros colegas daqui da casa, inclusive o Tribunal de Contas, grandes nomes do cenário nacional. Doutor Marcos Alcântara, veja só, sempre que uma nova lei é colocada em prática, entra em vigor, é um novo desafio, não deixa de ser, né? Porque muda as regras do jogo de uma hora para outra. No caso da licitação pública, que é uma ferramenta importante para a gestão pública, essa nova lei traz muitas mudanças para as gestões públicas aqui no Brasil. Como é que o senhor vê esses desafios novos, oriundos dessa nova lei? De fato, né, quando a gente fala em mudança, até na nossa vida, até numa rotina, até uma mudança de uma rua que você deixa de pegar para outra é desafiador, porque mexe na cultura, mexe naquilo que a gente sempre fazia, tem aquela história, né? A vida inteira eu fiz assim, porque eu vou mudar. Mudar agora. Porém, essa mudança é uma mudança que ela vem, é forçosa, é por força de lei. O legislador, em 2021, apresentou a nova Lei de Licitações e Contratos, esse novo marco regulatório, é a Lei Geral de Licitações. Ela condensa algumas legislações esparsas, algumas leis, Lei do Pregão, RDC, a antiga Lei de Licitações, algumas normas que o governo federal já praticava, orientações do Tribunal de Contas da União, da doutrina. Então é um compilado de diversas informações, muitas delas já conhecidas por servidores públicos e outras, de fato, grandes novidades. E esse é o desafio, né? São vários desafios. De repente, o título da minha palestra poderia ter sido Inúmeros Desafios para a implantação da nova Lei de Licitações e Contratos, porque são muitos. Para que se tenha uma ideia, a lei anterior tinha 126 artigos, essa nova lei tem 194, dá aproximadamente 50% a mais de artigos. A nova Lei de Licitações e Contratos traz novidades que trazem impacto, principalmente para os nossos municípios. A preferência por licitações eletrônicas, modelos mais modernos, e por vezes você não tem a estrutura, você não tem a cultura desse mundo novo, tecnológico. Ou seja, a gente coloca para a garotada de 14, 15, 16 anos, de repente eles iam nadar de braçada aí. Mas são uns dos desafios. Um outro desafio que eu acho muito importante, e eu fiz a minha palestra em cima disso, é a questão do tempo. Porque a lei saiu em 2021 e apresentou 2 anos de convivência harmônica entre a legislação nova e a legislação que está em vias de ser revogada agora no dia 1º de abril. Então, muitas administrações olharam assim, 2 anos, tá, vamos ver como é que a gente faz, e vai deixando para lá, e vai deixando. E agora a gente está a menos de um mês da nova lei e a gente não tem mais tempo. A 8666, que era a lei que estava em vigor, que foi criada em 1993, né? Ela vigorou até recentemente, até 2001, quando entrou em vigor a lei a 13.000, atual, né? A 14.133, né? Que é essa que agora está sendo, que entra em vigor para valer a partir de abril. É que as duas estiveram simultaneamente um período de convivência harmônica, de 1º de abril de 2021 a 1º de abril de 2023. 1º de abril é modo de falar porque é um sábado, né? Então, na verdade, até 31 de março de 2023. Então, nesse dia, caem as leis 8666, a lei do pregão, uma parte da lei do RDC, que é o regime diferenciado, e fica só a nova lei de licitações e contratos. Então, o tempo foi tempo razoável, porém, muitos desperdiçaram esse tempo, e como diria Renato Russo, né? Foi tempo perdido para esses. Para alguns, aproveitaram, mas o cenário, e não é só aqui em Sergipe, o cenário nacional, poucos órgãos regulamentaram a nova lei de licitações e contratos. Tem muita gente preocupada com essa nova lei. O evento do Tribunal de Contas está repleto, não deu para quem quis. Né? Verdade. Eu tentei uma vaga com Carla para uma pessoa da minha família, e eu sendo palestrante, ela, mas infelizmente eu não vou conseguir atender, que não tem vaga. É porque são 2 auditórios que temos aqui no Tribunal de Contas de Sergipe, e ambos lotados, entendeu? E muita gente acompanhando também pela internet, acompanhando pelo YouTube as palestras, que é importante. Daí
como despertou, né, como foi forte o apelo desse seminário, a importância dele para a gestão pública estadual e os gestores interessados, que isso é bom, né? Vi muitos gestores na plateia, secretários, dirigentes de controle interno, o pessoal que opera as licitações. Então, o interesse foi gigante de todos, inclusive daqueles que retardaram e não conseguiram a vaga. Num comparativo breve entre uma e outra lei, a 8666 e a 14133, que entra em vigor a partir do final deste mês, a mudança é radical, é admissível, é administrável, melhora para o gestor público? A sua avaliação, assim, em linhas gerais, professor? Eu não diria que é uma mudança radical, e falei isso na palestra, porque quando a gente fala em licitações de contrato, a gente vai na Constituição Federal, e a Constituição não mudou. Então, licitação para a Constituição Federal permanece aquele mesmo processo isonômico, onde nós vamos escolher a melhor alternativa para sanar, para atender a necessidade pública. Então, a Constituição, a diretriz permanece a mesma. A nova lei de licitações e contratos, você olhando para ela, você pensa assim, poxa, eu te conheço de algum lugar, eu já te vi. Então, tem muitos dispositivos que foram aproveitados da lei anterior, porém melhorados, porém vieram com novos mecanismos de controle, com mecanismos mais modernos de controle. A lei agora trata do controle, o controle interno, o controle externo, a forma de se fazer controle. A lei se preocupou com a relação entre o custo e o benefício, que isso não é novidade, o Decreto-Lei 200 de 67 já trazia isso, só que a gente não praticava. A lei traz, investe, né, incentiva os procedimentos eletrônicos. A lei traz reforça uma etapa importantíssima que historicamente foi negligenciada, que é a fase de planejamento das contratações. Agora as administrações têm que fazer um plano de contratações no ano, para que vigore no outro ano. Depois faz o documento de formalização da demanda, faz estudo técnico preliminar para saber qual é a melhor alternativa para atender à necessidade da administração. Então, ferramentas que já eram disponíveis no mercado, só que a gente não usava em contratação pública. É verdade que a nova lei, que vai vigorar, a 14.133, permite ao gestor, por exemplo, ele, por antecipação, desclassificar uma empresa que pressupostamente não teria capacidade técnica de executar uma obra, por exemplo? Há essa abertura? Essa é uma metodologia do julgamento das propostas e dos requisitos de habilitação. Nesse aspecto, a gente não teve grandes modificações da forma de julgar, porém, houve inversão das fases. Então, isso vai causar um impacto grande, principalmente na engenharia. Uma obra de engenharias, inclusive uma grande obra, vai ser julgada na forma que a gente julga hoje um pregão. As propostas serão depositadas num portal na internet, as empresas vão entrar naquele site, vão oferecer os seus lances, as suas propostas, e ao final terá um vencedor da fase de preços, vai ter a sua proposta apenas analisada e depois os seus documentos de habilitação. Isso tende a ser a regra nas licitações de engenharia. Se a gente comparar com o modelo da Lei 8666, numa licitação como essa, parecia todo mundo numa sala, num ambiente presencial, um monte de envelope de documento, a gente passava às vezes semanas só analisando documentação de todo mundo, para depois ir para as propostas e selecionar um. O que o legislador fez? Ele inverteu. Eu vou primeiro para a proposta, eu vejo quem é o melhor e vejo o documento só dele. Isso dá um ganho de celeridade absurdo. Já era assim no regime diferenciado de contratações públicas. Nosso país contratou aeroportos, pontes, rodovias, já nessa modelagem moderna e que tem funcionado. Eu estou me prendendo um pouco na questão de obras, porque a gente é um tema que é muito discutido e posto na mesa de debate, é a questão das obras paralisadas no Brasil. Muito se fala sobre o custo elevado, o desperdício dos recursos públicos em obras que não mandam. Às vezes se executa apenas 30%, 40%, 50% da obra, passa um tempo parada. Quando é retomada, muitas vezes aquela parte já executada tem que ser refeita e tal. Isso causa um prejuízo e uma demora para o usuário, para o cidadão. No caso em tela, com a nova lei, fica mais fácil, por exemplo, um gestor romper um contrato com uma empresa que não vem cumprindo, né, com aquela obra para a qual foi contratada. Tá, esse é uma preocupação gigante. Na abertura do seminário do Tribunal de Contas, o conselheiro que representava o presidente do tribunal falou que nos parece que essa lei é uma lei que não quer obra parada. O Brasil tem aproximadamente 15 mil obras paralisadas, é um dado do Tribunal de Contas da União. Isso é preocupante.
justamente pelo desperdício de recursos. É diferente de você ter um fornecimento de material para o escritório. A empresa para de fornecer, mas você não tem nenhum prejuízo. Agora, a paralisação de uma obra impacta, por exemplo, aquilo fica abandonado. Aí começa a deteriorar. Quando você vai retomar, você parou com 50% do cronograma, você não volta mais nos 50%, é 50% mais alguma coisa. Sem considerar a atualização de preços. Então, hoje, a lei traz sim algumas ferramentas que a gente melhora a licitação. No modelo atual, se uma empresa desiste, se o contrato é rescindido, você tem que chamar o segundo colocado para fazer no preço do primeiro. E muitas vezes ele desistiu porque o preço estava muito baixo. É verdade. Agora, na nova lei, existe a possibilidade de se contratar os remanescentes pelo preço dele, o preço que ele propôs na licitação. E, inclusive, com uma margem para negociação. A administração pode negociar com ele. A obra parou o salário 10 milhões, ele está com 11, vamos fazer por 10,5, 10,300. Existe a possibilidade de negociação. E, professor, às vezes é caso, por exemplo, de que a obra foi contratada há 10 anos atrás, tem 5 de paralisação, mas e aqueles preços estão completamente fora da realidade. Completamente. Então, com a nova lei, é possível também fazer uma adequação de preços? É possível a atualização. Isso já é possível hoje na Lei 8666. A gente precisa só dar mais celeridade a esses procedimentos. Por vezes, a administração não elabora bem o seu edital de licitação, já leva um problema para o edital, vai para a licitação e na hora de executar o contrato, que o problema aparece, o particular vai para o judiciário, consegue uma medida judicial, suspende a obra e isso vai se arrastar por anos e anos. Então, essa preocupação do legislador em enfatizar mais a fase de planejamento tende a melhorar. Esses problemas que a gente iria se deparar no futuro serão vistos já no planejamento. A lei tem um dispositivo bastante interessante que é a matriz de riscos. Na fase de planejamento, você já imagina o que é que pode acontecer de problema na execução que vai trazer desequilíbrio para essa relação, para essa equação, que é a equação econômico-financeira. Porque isso é constitucional. A Constituição Federal diz: devem ser mantidas as condições efetivas da proposta. Então, se o preço está defasado por alguma maneira, há de ser aplicado um remédio jurídico, uma revisão, uma repactuação, um reajuste dos preços. Então, isso é pensado hoje, com a nova lei de licitações e contratos, já é assim na lei das estatais, é pensado na fase de planejamento. A gente já indica os pontos que podem trazer desequilíbrio e já aponta no edital da licitação qual é o tratamento a ser dado. Então, se aconteceu um desequilíbrio, o dólar explodiu, o combustível aumentou fora da normalidade, o contrato já tem a solução para aquele problema. Professor Marcos Alcântara, então a sua palestra abordou o tema Desafios para a implantação da Lei 14.133. Em termos de Sergipe, esse desafio é maior ou menor para algumas prefeituras? Como é que o senhor analisa esse desafio, pelo menos para as pequenas prefeituras? Sergipe tem uma peculiaridade, é o menor estado da federação, então está tudo muito perto de Aracaju, então Aracaju concentra talvez quase metade do PIB do estado, então você talvez tenha essa discrepância. O município de Aracaju com estrutura grande, os órgãos do governo do estado também, e você tem no mesmo cenário municípios com 3, 4 mil habitantes, que tem de fato uma dificuldade. É dificuldade para regulamentar, a lei precisa ser regulamentada. A doutrina não chega a um consenso de quantos regulamentos são, mas dá para imaginar aproximadamente 40, 50 regulamentos. Há quem fala em 63 regulamentos. Claro que nem tudo precisa ser regulamentado pelo município. A modalidade de licitação, diálogo competitivo, é algo que a gente imagina que o país vai fazer talvez na média de 1 ou 2 por ano. Então isso não vai chegar nos nossos municípios, pelo menos nesse momento. Mas outros dispositivos sim precisam ser regulamentados. E esse é o desafio. Não tem pessoal para regulamentar, pessoal capacitado. Às vezes não tem o recurso para contratar. Por vezes fica esperando. Alguns ainda estão na esperança da entrada em vigor da Lei 14.133 ser prorrogada. Eu acho que seria um desastre isso. Ah, falta pouco tempo, mas se prorrogar mais 6 meses, daqui a 6 meses a gente está conversando sobre o mesmo assunto, que não deu tempo, não regulamentou. Eu ouvi de um grande professor, que inclusive já esteve aqui nessa casa, o professor Jorge Luiz Jacobi Fernandes, ele diz assim: prazo muito longo é feito para não ser cumprido. É verdade. Você pega 2 anos, aí eu faço em 15 dias, nos últimos 15 dias eu vou fazer. Isso acontece, até na nossa vida, no nosso dia a dia, isso acontece. Ainda mais que o brasileiro gosta muito de deixar as coisas para a última hora, né? Aí... Parece que é bom, né? De vez por outra, mas na minha vida pessoal só traz prejuízo para mim e eu faço isso, né? Mas... são esses desafios, é desafio de estrutura. A nova lei de licitações e contratos impõe que quem conduz as licitações seja um servidor do quadro efetivo da administração pública.
Muitos municípios não têm essa pessoa. Verdade. E aí vão ter que encarar o desafio, e um desafio de Capacitá-los, enfrentar a lei. né? De dizer na lei, ó, legislador, isso serve só para a administração pública federal. Para a gente, não. Isso é conceito de norma geral e norma materialmente específica que a gente abordou também na palestra. Então é muita coisa, é muita novidade. Aí E qual seria o pulo do gato? Qual seria a saída, então, para um gestor que não tem esse servidor qualificado para fazer essa licitação? Como seria eu trouxe essa lá na palestra, né, algumas soluções, inclusive fui desafiado pelo conselheiro Luiz Alberto. É um desafio. Se você trouxer Esse mesmo uma realmente é um solução... desafio. Veja, inicialmente eu falei na palestra, pedi calma às pessoas. Calma, porque assim, se a gente tem um problema sério para resolver, mas não adianta desesperar, que vai ser pior. Você não vai ter morrer de cabeça. véspera, né? Há alguns regulamentos já postos pela Administração Pública Federal, que podem, num primeiro momento, funcionar como paliativo. Usar a norma federal, que não é boa para estados e municípios, mas pelo menos é uma norma. Há regulamentos já postos por outros estados, por outros municípios, que podem ser buscados, podem ser trazidos como inspiração para os municípios. Há a possibilidade de você fazer com o pessoal próprio, servidores da casa regulamentares. O município de Aracaju fez isso, o estado de Sergipe, o órgão onde eu sirvo, o TRT, está fazendo isso. Tem a possibilidade de você contratar uma consultoria especializada para fazer os regulamentos. Tem a possibilidade, assim, extraordinária, mas de se regulamentar algumas matérias no próprio edital da licitação. Mas isso é paliativo, isso não vai funcionar para todos sempre, nesse primeiro momento. Há também um desafio de interpretar o artigo 191 da nova lei de licitações. O artigo diz que até 1º de abril de 2023 a administração faz a opção de usar a lei nova e a lei anterior. Então, o que é essa opção? Alguns entendem que é publicar o edital, outros entendem que é assinar o contrato, e outros entendem, assim como eu entendo, como a Advocacia Geral da União entende, que é fazer de fato a opção. Abre o processo e diz, eu opto por fazer essa licitação pela lei do pregão. E aí dá uma sobrevida, mas, de novo, é paliativo. Que em algum momento, você depois de 1º de abril, você vai abrir processos e esses novos processos já têm que ser abertos com a nova lei. Até 31 de março, dá para abrir processo com a lei antiga e optar por usar a lei antiga. Agora, mais uma vez, eu insisto, é paliativo, porque a partir de abril é lei nova. Então, em Minas Gerais, prefeitura que quiser fazer licitação, tem até o final desse mês ainda para lançar edital, ainda com base na 8666. Abrir os seus processos. Abrir os seus processos licitatórios. Bem, mesmo assim, eles precisam tomar uma decisão, porque isso é uma decisão. A interpretação desse dispositivo é uma decisão. O governo federal, por exemplo, em setembro do ano passado, disse que não é abrir processo, tem que publicar o edital. A Advocacia Geral da União já contrariou esse entendimento do Poder Executivo Federal e disse que não. A melhor interpretação, segundo a Advocacia Geral da União, é optar pela licitação na fase preparatória dos processos. É uma linha que a maciça doutrina segue. O Tribunal de Contas da União está por se manifestar até o final do mês de março. Ele vai se manifestar, acho que no meio do mês, lá para o dia 15, deve sair a manifestação do Tribunal de Contas da União. Seria uma sobrevida, um suspiro. A água está chegando aqui, eu consegui dar uma abraçada e subir um pouquinho, mas vai mergulhar de novo. Há quem advoga a tese de que toda ação do gestor público começa e termina na licitação. Quer dizer, tudo que dá certo ou dá errado decorre do nascedouro e sempre na licitação. Então é melhor, de bom alvitre, que os gestores procurem logo se adequar, tem esse resto de mês ainda, ou o mês quase todo ainda, de março, para se adequar, montar a sua equipe, procurar assessorias que lhe orientem, né? No sentido de dotar a gestão de uma equipe qualificada para colocar em prática a lei que entra em vigor já para valer a partir de 1º de abril. Licitação é um tema sensível, né? Se a gente fizer um paralelo com o mercado privado, o mercado privado ele trata muito bem os seus compradores. Então, quem trabalha na licitação é o comprador da administração pública. O pregoeiro ou o agente de contratação são os compradores públicos. Então, é uma área sensível, está todo mundo de olho, é importante que isso aconteça. A nova lei traz agora a transparência como princípio, um reforço no controle social. É importante, sim, estar de olho na licitação. A licitação, na verdade, está dentro de algo que é bem maior, de uma engrenagem bem maior, que é o processo de despesa pública, e aí envolve orçamento. O conselheiro Luiz Alberto falou muito bem na palestra de abertura, mas os olhos do mundo são voltados para a licitação, é por onde saem, por onde correm os nossos recursos, né? A gente não vê na imprensa, né, notícias de licitações bem-sucedidas, mas dá um probleminha, é manchete em todos os jornais. É verdade. Bom, só para a gente encerrar, uma curiosidade, aqueles contratos que podem ser renovados
e que foram contratados mediante licitação com base na 8666. Após 1º de abril, ele ainda pode ser renovado com base na linha anterior? Boa, essa é uma pergunta muito interessante, César, e podem sim. O que vai acontecer com a Lei 8666, com a Lei 10.520 e com a URDC é o que a gente chama de ultratividade das normas. Elas vão ser revogadas em 1º de abril de 2023, mas ainda continuarão a produzir efeitos. Para a gente entender a ultratividade, é só lembrar do seu contrário, que é a retroatividade. Às vezes é bom, né? Saiu o aumento retroativo a janeiro, maravilha, né? Produz efeitos para o passado, a ultratividade produz efeitos para o futuro. Então, tudo que foi processado pelas leis que estão sendo revogadas agora permanecem válidos, inclusive a possibilidade de prorrogação dos contratos, a possibilidade de utilização de atas de registro de preços, tá, tudo isso permanece válido até o final, porque quando foi licitado, projetou-se que o contrato poderia ser prorrogado até um determinado momento e isso será respeitado. Ok, no ponto de encontro de hoje conversamos com o professor Marcos Alcântara, palestrante do Seminário Nova Lei de Licitações e Contratos, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Ele que é bacharel em Ciências Contábeis e deu uma brilhante palestra esclarecedora para os participantes aqui do seminário. Doutor Marcos Alcântara, fique à vontade para acrescentar alguma coisa mais, caso não foi perguntado ou dito nesse bate-papo aqui no nosso ponto de encontro. Então vou falar diretamente para aqueles que estão nos assistindo, né? Se eu pudesse dar um conselho, um direcionamento, para mim, a capacitação. Precisa capacitar. A lei é nova, a lei é muito densa, são 194 artigos, como a gente falou. Tem dispositivos que se repetem da lei anterior, tem coisa nova de verdade, mas a gente fala, César, aqui com os colegas, eu estava quase aprendendo a lei 8666, né? Ela ia fazer 30 anos e vem uma nova lei. Então o segredo é a capacitação, é se debruçar nos livros, é assistir vídeos como esse que a gente está produzindo aqui, lives na internet, fazer cursos de capacitação mesmo, e porque a administração pública precisa melhorar, qualificar os seus quadros, né? E quanto mais servidores qualificados nós tenhamos, sejam eles do quadro permanente, sejam eles servidores comissionados, eu não faço essa distinção, mais resultado a gente vai ter e a gente vai conseguir mudar esse cenário que a gente tem na administração pública. Tem melhorado muito, mas a gente precisa dar um gás para melhorar ainda mais. E para fechar, né, agradeço aqui o convite, né, um honroso convite. Bom, prazer foi nosso. Que eu fiquei, meu telefone tocou, César Cabral, que eu já conheço, é o pai de dois grandes amigos meus, Cristiano e Rafael, mas ainda me traz uma alegria estar aqui no Tribunal de Contas, falar para o público de Sergipe, eu adoro, eu falo no Brasil inteiro, mas não tem como ser diferente, né? Falar em casa, falar para os meus, falar para os amigos, é uma alegria diferente. É alegria também, posso lhe confessar que foi nossa mesmo, para valer, porque você revelou antes da entrevista aqui em off, que quando garota assistia ainda o Campo do Quadro, depois da Globo Esporte na TV Sergipe, e eu apresentava aquela época, e você, antes de ir para a escola, assistia diariamente, né? Para saber a notícia do seu clube preferido. As notícias dos meus clubes preferidos, é Sergipe e Flamengo. Tá bom, doutor Marcos, foi um prazer enorme. Igualmente. E terminamos por aqui mais um Ponto de Encontro. Até nosso próximo programa aqui pela Rádio Web do TCE Sergipe.